Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículos 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores eu dei a luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: Oxalá, que me abençoe, amplie o meu território, seja a tua mão comigo, me preserve de todo mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Podeis assentar. Quero ser breve, mas muito objetivo no que eu quero transmitir para você hoje. Você não é o único. Você não é a única pessoa que sofre na terra. A grande questão é que em meio à geração que vivemos, as pessoas estão doentes, sim, passando por crises, situações, problemas. Mas a ausência da maturidade, da formação. Eu falo formação familiar, formação da igreja, formação de valores. Tem produzido pessoas que deficientemente têm vivido uma vida emocional quebrada, arrebentada, destruída. E isso implica em ter um relacionamento com Deus desajustado. Sabe qual é o único lugar que você não vai ter problema? Só no céu. Se você quiser se desfazer de todos os problemas, você vai ter que sair da terra. Jesus, ele disse: no mundo vós tereis aflições. O evangelho não promete um mar de rosa, uma vida sem dificuldade. Não, Jesus, ele te promete que ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto que acabamos de ler é muito interessante, porque nada mais na Bíblia nós vamos encontrar nem antes nem posteriormente sobre Jabes. E o texto que aqui aparece esse homem é um texto genealógico. Toda uma camada de genealogia que está sendo construída. E o Espírito Santo toma aquele que está escrevendo, possivelmente Esdras, e quando ele está fazendo o relatório, quebra uma sequência, abre um parêntese e relata sobre Jabes. Sabe por quê? Porque Jabes tem a ver com a vida de muitos de nós. Você faz uma escolha de vida. Eu tenho insistido e sempre dito: não existe uma questão de determinismo. Deus não te escolheu para sofrer. Deus não te escolheu e não determinou que você viveria uma vida de sofrimento. Muitas das coisas são escolhas que você faz. Foi escolha que teu pai, tua mãe, teu avô, alguém lá atrás fez escolha. Mas não foi Deus que te determinou isso. E eu quero ministrar sobre Jabes, mas antes disso, coloca para mim o versículo 1. A Bíblia diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Talvez você não consegue se ater: pastor, é só genealogia, é só nome. Mas quando você olha para a Bíblia, por que a Bíblia dá tanta importância às genealogias? São nomes de pessoas que você não sabe quem é, que você não conhece, e que não tem detalhes sobre elas. Mas quando eu olho para genealogias, que fulano, que gerou esse, gerou aquilo outro, isso significa que Deus se importa com pessoas. Deus se importa com famílias. Famílias são relatadas porque Deus ama a família. O diabo odeia a tua família. O diabo odeia você. Ele não quer que a sua família viva bem. Por isso ele faz de tudo para destruir. E quando eu vejo
que Deus ele coloca dentro da linhagem genealógica. Lembre-se, escuta. Deixa eu abrir um parênteses, depois eu volto. Jesus ele é descendente, e ele é de qual tribo? Da tribo de Judá. E o Senhor escolhe que da tribo de Judá, quem é que vai entrar na cadeia genealógica? Pérez. Pastor, mas quem é Pérez? Pérez é resultado de um incesto do sogro com a sua nora. Vivemos hoje, infelizmente, grandes traumas de famílias e de lares, que vivem todos os níveis de violências. E quando eu olho para o Deus que consegue deixar narrada na tua palavra, na palavra eterna dele, a narrativa de um homem sogro que teve um caso com sua nora, isso me mostra, Deus pode sarar qualquer família, qualquer lar, não importa o trauma que você viveu, não importa o que fizeram com você. Hoje Deus quer te abraçar, te pegar no colo e dizer: deixa eu curar teu coração, deixa eu sarar a tua vida, deixa eu tomar você e fazer de você um vaso novo, um instrumento novo. Jabes, ele aparece na narrativa bíblica como alguém que foi mais ilustre. Agora sim, vamos para o 9. Ele é mais ilustre do que todos os seus irmãos. Escuta aqui. Presta atenção. Ele foi mais ilustre. Ele foi alguém que sobressaiu, teve proeminência. Mas por quê, pastor? Porque ele decidiu viver. A história dele que é narrada em um espaço tão pequeno de 2 versículos, nos faz compreender que esse homem, ele tinha tudo para dar errado na vida. A Bíblia diz que sua mãe, devido aos problemas que ela teve no seu parto, ela transfere toda a sua dor para o seu filho e coloca uma marca nele, Jabes, aquele que provoca dor. No nosso tempo hoje, chamaríamos que esse menino passou por vários bullying. O seu estereótipo é esse, é aquele que causa dor. É o garoto problema, é o homem problema. O problema está chegando. Esse era o Jabes. A mãe transferiu isso. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica com Jacó, quando Raquel, que estava ali no seu momento de dor, seu parto complicado, nasce seu segundo filho, e ela já está esvaindo da sua vida, ela diz: Benoni, filho da minha dor. Jacó diz: não vai ser filho da dor. Não vou transferir a marca para essa criança. Ele vai ser Benjamim, não é Benoni, é Benjamim, filho da minha direita, filho da minha destra. Jacó corrigiu, mas o pai de Jabes não. Permitiu que permanecesse sobre ele essa marca no seu nome. Quantas pessoas que trazem marcas da sua família, históricos de dor, e isso prossegue, se prorroga. A pessoa entra na sua adolescência, vida adulta, e permanece com essas características marcadas na sua vida. Eu quero que você aprenda. Há um caminho para a cura. Há um caminho para a mudança. E o caminho para a mudança é esse que Jabes resolveu percorrer. Coloca o verso 10. A Bíblia diz que porque Jabes invocou o Deus Israel. Ele decidiu que ele não viveria, escuta, como coitadinho. Ele resolveu tomar a postura de que eu vou à fonte que vai resolver o meu problema. Muitos cristãos, muitas pessoas acabam vivendo um estado de autocomiseração, de lastimação. Elas querem que as pessoas tenham pena, tenham dó dela. Aí conta uma história triste e vai contando, recontando essa história triste e entra num ciclo vicioso. Deus não te criou para você viver esse estilo de vida.
Deus, Ele quer que você viva uma vida de vitória. Mas isso é uma postura que você toma, é uma decisão que você decide tomar. Jabes, ele escolheu: eu vou invocar o Deus de Israel. Ele vai à fonte, ele vai àquele que de fato poderia resolver a sua crise. Deus, ele precisa ser o centro da tua vida. Está na hora de você aprender a não usar Deus como a última porta que você vai bater. Tem que ser a primeira. Às vezes queremos resolver a nossa vida, queremos tomar do nosso jeito, da nossa maneira, recorremos a tudo, mas não recorremos a Deus. A Bíblia diz que Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Se considerarmos que Jabes é alguém que vive pós-exílio, Jabes, ele tem uma marca de história da nação. A nação sofreu impacto de destruição, reis erraram, tomaram consequências. Mas Jabes, ele continua crendo. Deus continua sendo Deus, apesar de tudo que a nação viveu. Ei, igreja, eu tenho uma palavra para você. Sim, nós olhamos à nossa volta e vemos pessoas caindo, pecando, errando, falhando, fazendo besteira. Mas entenda, Deus continua no seu trono de glória, governando, reinando, liberando bênção para aqueles que querem viver a bênção dele. Você precisa crer e acreditar. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus não muda por causa do homem. É o homem que muda o seu comportamento em relação a Deus. Jabes, ele invocou o Deus de Israel. E ele fez uma oração. Uma oração de fé. Ele diz: se me abençoares muitíssimamente. Jabes, ele entende que se ele queria, escuta, mudar de vida, ele precisava que Deus intervisse na vida dele. Deus, eu preciso da tua bênção sobre mim. Sabe o que é interessante? Se você olhar no verso 10, Jabes não trocou de nome. Jacó, enganador, se tornou Israel, príncipe de Deus. Abrão, pai das alturas. Abraão, pai de nações. Mas por que Jabes não trocou o nome? Ele poderia tentar: não, eu preciso trocar meu nome. Escuta uma coisa. Enquanto você não entender, a mudança não vai e não precisa ser na roupa que você veste, no calçado que você calça, no carro que você dirige, na casa que você mora. A mudança tem que ocorrer aqui dentro. Não importa como te chamam, não importa como te vejam. Se você está resolvido aqui dentro, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você vai viver uma vida plena e satisfeita em Deus. Porque não adianta trocar o nome, não adianta trocar de país, não adianta você trocar as coisas. Você tem que trocar o teu coração. De tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração. Por isso Deus falou através de Salomão: filho meu, dai-me o teu coração. Então pare de culpar pessoas. Jabes poderia dizer: eu vivo essa vida miserável por causa da minha mãe. A minha mãe disse que eu causei dor para ela, e por isso as pessoas dizem que eu causo dor. Ei, não culpe as pessoas. Você já é grandinho, você já é grandinha, você tem tua vida. A partir de então é você que vive, é você que decide. A partir de agora é você. E se você fizer a escolha de Jabes, é você e Deus, é você com ele. Deus não nos entrega: vai lá, se vira. Não, Deus só faz assim: traz e deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da tua vida. Jabes, ele primeiro clama, ele invoca o nome de Deus. E nesse invocado o nome de Deus, ele pede: Deus, eu preciso da tua bênção. Se o Senhor me abençoar, mas Senhor, eu preciso de uma bênção grande. Tem que ser muito, Deus. Quantas pessoas que acham que podem viver sem Deus, sem a palavra, sem oração, sem uma vida de comunhão com Deus.
apenas tendo euro, apenas tendo grandes investimentos, elas acham que isso é tudo. Não, queridos, quantas pessoas que são verdadeiros miseráveis bilionários. Pastor, mas é contraditório o que o senhor está dizendo. Não, ele é bilionário porque ele tem muito dinheiro, mas ele é um miserável porque ele não tem sentido de vida. A vida dele não tem sentido porque ele não consegue enxergar o propósito pelo qual Deus o chamou para ele viver. O que você está escolhendo? Que tipo de vida você quer viver? Que tipo de comportamento você está tendo diante dos problemas e as crises que chegaram até você? Jabes, ele clama: se me abençoares muitíssimamente. Depois ele diz: e meus termos ampliares. Em uma outra tradução diz: que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Sabe o que Jabes está pedindo? Senhor, eu não quero apenas ser abençoado. Eu quero ser abençoado, mas eu quero alargar fronteiras. Eu quero expandir. Eu quero crescer. Eu quero desenvolver. E quando eu falo de alargar fronteiras, irmão, eu não estou falando de você pensar apenas em questão financeira. Eu estou falando em todos os aspectos da tua vida. Ei, você precisa conhecer. Pastor, eu já li a Bíblia uma vez. Que bom, glória a Deus. Mas vai lá, leia 10, leia 20, leia 30, leia 50. Pastor, estou gastando 5 minutos de oração. Cresça, alargue a fronteira, gaste 1 hora. Ele está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor amplie as minhas fronteiras. Ele não queria apenas ser abençoado para viver no comodismo. Eu preciso falar para você. Quantas pessoas? Eu creio que boa parte dos que estão aqui são imigrantes. Quando estão lá no Brasil, faz votos para Deus, faz campanha e diz: Senhor, se eu passar lá na imigração, eu vou te servir, eu vou ser fiel, eu vou fazer um monte de coisas. Mas quando chega aqui na Europa, tudo que vive é pelo euro. É um trabalho sobre trabalho. E o pior, troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Aí entra um tal do não tem nada a ver. Locais que nunca frequentou no Brasil, aí aqui é normal frequentar. Coisas que nunca fez no Brasil, aí começa a fazer aqui. Ah, porque a família não está vendo, o pastor, onde ele foi criado, não está vendo. Mas eu quero dizer para você, você pode ter deixado família lá, você pode ter deixado seus amigos de igreja lá, mas o Deus que cuidou, que te olhou você lá, Ele continua aqui no mesmo lugar, porque Ele é onipresente. O Deus do Brasil é Deus aqui também. Ele não muda. É você que muda geograficamente, mas Ele é Deus em toda a terra. E eu vejo quantas pessoas que, infelizmente, eram crentes no Brasil, eram servos de Deus, mas infelizmente aqui se tornaram servos dos seus próprios prazeres, servos do dinheiro, servos dos seus próprios objetivos. E quantas famílias que estão sendo despedaçadas, está indo tudo para o ralo. E o homem não acorda, a mulher não acorda, não se desperta. É isso que Deus quer para a minha vida? Eu te pergunto, é isso que Deus quer para você? Que seu casamento se destrua? Que seu relacionamento, ele vai à bancarrota? Não, querido. Se você chegou aqui em Portugal, em nome de Jesus, restaure os valores, seja um adorador, sirva a Deus. Entregue a tua vida para o Senhor, volta a amar a Deus, como o Senhor repreendeu a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Preciso querer viver a vida intensa em Deus. Jabes é esse homem que fala: eu quero que o Senhor me abençoe, mas eu não vou viver do comodismo. Eu quero que seja alargada minhas fronteiras. Senhor, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Mas ele diz mais: e a tua mão for comigo. Sabe o que Jó está entendendo? Jabes está entendendo? Ele está dizendo: olha, se Deus me abençoar, se eu alargar as fronteiras, se a mão de Deus não estiver sobre mim, eu sou presa fácil do inimigo. Nós não temos apenas essa realidade física, amado. Nós temos uma realidade espiritual. A Bíblia diz que
O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas aí, o que acontece com o crente? Ele esquece dessas coisas. Ele passa a viver como se essa realidade não existisse. Ele peca, erra. Se Deus revelar, ele muda. Se Deus não revelar, ele acha que está tudo bem. Entenda, Deus não tem compromisso com o pecado. Deus tem compromisso com o servo. Deus tem compromisso com aquele que ama. Deus é fiel com quem ele é fiel com ele. Então, hoje, Deus quer trabalhar o teu coração. Deus quer mudar a tua vida. E ele diz, ó, se tua mão for comigo, ele está dizendo, Deus, eu quero ser abençoado. Eu quero alargar minhas fronteiras, mas eu não quero deixar o Senhor. Eu quero que tua mão continue, ela vá comigo em todos os lugares que eu estiver. E fizeres que do mal não seja atingido. Jabes entende. Não é Deus que é mau. Deus é bom. Eu tenho um inimigo. Eu tenho coisas que ocorrem no mundo que não é a ação de Deus. E ele está dizendo, Deus, que o mal não me aflige. Jesus, ele ensinou na oração no Pai Nosso, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Você não enfrenta sozinho. Paulo, ele orientou para a igreja, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais lutar contra as astutas ciladas do diabo. A sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a tua esposa, teu marido, não é contra o teu colega de trabalho, não é contra teu patrão, teu empregado, não. A tua luta é espiritual. Por isso você precisa compreender, sem Deus você não vence. Sem Deus você pode até caminhar e ser bem sucedido, mas você não vai vencer na eternidade. E de nada vale você ser bem sucedido nessa terra, se você não alcançar a vida eterna. Repetidas vezes, eu tenho dito e afirmado aqui, nós estamos indo para a eternidade, igreja. E eu quero encerrar essa palavra, dizendo que é assim que termina o texto. E Deus lhe concedeu o que lhe foi pedido. Tudo que Jabes pediu, Deus lhe deu. Por quê? Porque Deus, ele é fonte de bênção. Ele é abençoador. Ele é provedor. Ele é sustentador. E tudo o que você precisa está nele. A grande lição que essa palavra traz é que esse homem decidiu mudar de vida. Mas a mudança que ocorreu na vida dele é que ele tomou o caminho correto. O caminho dele foi Deus. Eu vejo duas coisas aqui. Uma, aplicando para a nossa realidade hoje, as pessoas que vivem aquilo que Jabes viveu, os seus traumas, problemas, trazendo essas dores da vida. O que eu já disse, entra no estado de autocomiseração. Começa a ser coitadinho. Achar que todo mundo não gosta dela. Achar que há uma conspiração do mundo contra ela. E quando na verdade, as pessoas estão querendo te ajudar, te abraçar. Até o abraço. Até uma maneira afável que chega até você. Mas seu coração está ferido, está amargurado. Você entrou em um casulo que não permite ninguém entrar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquelas pessoas que decidem, já que a vida me reservou isso, eu vou me debandar para o pecado. Eu vou buscar a minha alegria nas coisas mundanas. Jabes fez uma escolha. Qual é a tua escolha? Se coloca de pé. Feche seus olhos. Deus te trouxe aqui para curar teu coração, para sarar a tua vida. Chega de viver uma história de vida marcada pela agonia do pecado, marcada por dor que você considera que não tem mais jeito. A cantora cantou aqui expressões de fé. Deus, ele faz milagre e nós cremos nesse Deus de milagre. Esse Deus de milagre está aqui hoje. Ele tem o poder de tocar em você, tocar teu coração, mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar as pessoas que estão lá no Brasil, que você acha que não tem mais jeito.
Hoje Deus quer entrar, como entrou na vida de Jabes, como mudou a história dele. Como mudou a história de Jabes, Deus quer mudar a história da tua vida. Olha aqui para mim, a última frase. A mãe dele colocou o nome dele de Jabes porque ele causou dor. Mas é interessante que o versículo 9, quando começa, diz: ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Quando ele nasceu, causou dor. Quando ele cresceu, mudou de vida, causou orgulho. É isso que Deus quer trazer. Toda vergonha que você trouxe para a tua casa, para a tua família, tudo aquilo que você errou e cometeu lá atrás, Deus vai te restaurar e te mudar. E vai trazer agora honra para a tua família. Teu pai e tua mãe vai ter felicidade de olhar para você, quem era e quem é. Teu marido, tua esposa vai olhar para você e vai dizer quem era e quem é. Ele nasceu, trouxe dor, mas cresceu, trouxe alegria. Se você crescer, você vai trazer alegria para o teu lar, para a tua família, para aqueles que estão à tua volta. Senhor, em nome de Jesus.